abrisse a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, onde tem um versículo que é extremamente conhecido por todos nós. Diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você pode repetir comigo? Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu queria que essa verdade contida na palavra, ela entrasse como um rema nesse momento da tua vida. Diga assim comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos de novo? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O problema, irmãos, é que quando nós nos deparamos com essa mensagem, a nossa mentalidade, a nossa cultura nordestina, o nosso berço, ele nos traz uma visão sobre essa palavra chamada humildade, diferente do seu conceito original. Há uma diferença entre humildade e pobreza. De humildade e ser pobre está principalmente nas características internas e externas de cada estado. Porque humildade é um estado e pobreza também é um estado. Só que um é interno e o outro é externo. Se você observar o que Tiago está mostrando aqui, que a humildade é a chave para a graça de Deus. A humildade é a chave para a graça de Deus. Tiago está nos ensinando que a graça de Deus é derramada sobre aqueles que se humilham. E humildade é uma atitude de um coração que reconhece a fragilidade e também a necessidade de Deus na sua vida. Porém, ele deixa um ponto de atenção, que quando nós nos tornamos soberbos, nós estamos se afastando dessa graça divina. Tá tudo bem até aí? Conseguimos colocar uma base para o assunto? Amém? Então, parando um pouquinho e observando o que Tiago está nos ensinando, o que essa epístola de Tiago está nos ensinando, nós podemos agora entrar no conceito da palavra, que humildade é uma atitude ou qualidade de uma pessoa que está relacionada à modéstia, ao reconhecimento das próprias limitações e à disposição para aprender com os outros. Olha só, o que diz aqui? Diz que é a qualidade que está relacionada à modéstia e o reconhecimento das suas próprias limitações e a disposição para aprender com os outros. Isso quer dizer que uma pessoa humilde, ela não se considera superior aos outros. Olha só, quer dizer que uma pessoa humilde, ela valoriza. Uma pessoa humilde, ela valoriza as contribuições do próximo. Ela valoriza as habilidades alheias. Por quê? Porque ela é humilde. Isso é um conceito interno. Uma pessoa humilde, ela trata os outros com respeito e consideração.
independente da sua posição social, independente se é rico ou se é pobre, independente se é doutor ou se é um servo, uma pessoa que está ali, um garçom, um operário. Ela de fato, ela entende e ela tem uma postura relacional. Uma pessoa humilde, sendo rica ou sendo pobre, ela tem uma atitude de serviço, empatia e gratidão. Eu preciso construir isso para dar base àquilo que, sabe, o Senhor quer liberar essa manhã para as nossas vidas. E que manhã, na verdade, essas manhãs de domingo, elas têm sido extremamente diferentes para as nossas vidas. Acordar na manhã de domingo e vir ao culto e poder, sabe, vivenciar esse ambiente, ser tocado pelo Senhor, estar cheio dele e ouvir uma palavra, tem de fato mudado, sabe, as nossas vidas no domingo pela manhã. Uma pessoa humilde, ela é aberta a feedbacks e a mudanças. O soberbo não. O orgulhoso não. Então há uma grande diferença entre humildade e pobreza. Por quê? Porque pobreza já é um conceito externo. A pobreza, ela se refere à falta de recursos materiais, como dinheiro, bens ou infraestrutura. Uma pessoa pobre pode enfrentar dificuldades financeiras, limitações, de acesso a coisas básicas, às necessidades básicas, como alimentação, moradia e educação. De fato, a pobreza, ela é uma dificuldade que pode afetar a qualidade de vida. E muitas vezes nós misturamos, devido à nossa cultura e ao nosso berço, quando nós observamos uma pessoa que ela tem necessidades básicas a ser supridas, nós chamamos essa pessoa de uma pessoa humilde. Sim ou não? Não é verdade? Quantos já fizeram isso? Vou levantar as duas mãos. E eu já classifiquei pessoas que estão com escassez, pessoas que têm dificuldade ao acesso de necessidades básicas. Eu já classifiquei essas pessoas como pessoas humildes. Mas isso por causa da nossa cultura e do nosso berço, porque isso não tem nada a ver com humildade. Se você parar e olhar para o conceito, é outra coisa totalmente diferente. Amém ou ai de mim? Amém? Então, só para fechar a introdução, nós entendemos que enquanto a humildade é uma qualidade interna que se relaciona com a maneira de uma pessoa ver e se comportar em relação a outra, a pobreza é uma condição externa que se refere à falta de recursos materiais. Ok? Tá tudo certo aí, não tá? Então agora eu posso continuar a minha leitura, eu posso continuar o meu sermão. Vocês entenderam o que é humildade e vocês entenderam o que é pobreza? Amém. Pronto. Eu preciso que vocês sejam libertos, sabe, dessa cultura e desse berço que está enraizado em você, para entender essa palavra de ser humilde. Então abra a tua Bíblia em Filipenses no capítulo 2, no verso 3 ao 4, e vamos ler todos juntos. Não, eu posso ler e vocês vão escutando aí. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, em Filipenses 2, 3 a 4: não façam por ambição, vamos lá, não façais por partidarismo ou vanglória. Em outras versões fala que não façais por ambição, egoísmo ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Olha só, aqui Paulo começa agora a exortar aos filipenses, dizendo para eles viver uma vida de humildade, colocando os outros à frente de nós mesmos. Isso se refere a um coração em Cristo. Isso se refere que Cristo, ele fez isso, ele deixou a sua glória e se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ele foi humilde. Ele não foi pobre. Ele foi humilde. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele deixa um ensinamento muito forte. Ele diz: ei, viva uma vida de humildade. Por quê? Porque se você viver uma vida de humildade, pode ter certeza, essa será a chave para a graça de Deus na sua vida. Porque se você viver na vida de humildade, você vai ver que não haverá resistência da parte de Deus, mas pelo contrário, você vai acessar aquilo a qual Ele disponibilizou para mim e a tua vida, através da sua graça. Por quê? Porque o Tiago diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça, dá favor aqueles que são humildes, aqueles que consideram, aqueles que servem, aqueles que se importam, aqueles que se posicionam, aqueles que escutam feedbacks, aqueles que estão disponíveis à mudança, aqueles que têm as suas mentes renovadas. Vocês estão entendendo? É isso, sabe, que o autor ele está trazendo para a minha vida e para a tua vida. É isso que ele quer trabalhar nesse momento, e a gente precisa entender dessa realidade. Tiago 4,7, dá continuação a Tiago 4,6, e aí você vai ver que é algo legal. E a paz de Deus, 4,6, vamos lá de novo. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago aqui nos ensina algo muito poderoso. Ele fala de se submeter ao Senhor. E tenha por certo que quando nós se submetemos, quando a nossa dependência é do nosso Deus, Criador, daquele que morreu por mim, por você, daquele que ressuscitou, daquele que te resgatou do império das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz, pode ter certo, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amém? Ou seja, Tiago ele continua nos ensinando algo poderoso. A verdade é que a humildade se manifesta na disposição de nos rendermos ao Senhor, confiar na sua vontade e na direção que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E aqui tem outra chave importante, que muitas vezes, sabe, nós ficamos com aquela carinha, sabe, de cachorro morto, do gato que está todo molhado, sabe, aquela carinha de pobrezinho, que a gente chama cara de humilde, mas não existe essa cara de humilde, mas sabe aquela carazinha de pobrezinho, todo, do cachorro molhado, e a gente está ali, querendo se passar por humilde, mas nós precisamos entender algo aqui. Tem uma palavra muito importante. Por quê? Porque há necessidade para o humilde, sabe, de ter uma disposição de se render ao Senhor.
Porque quando nós temos essa disposição de se render a Ele, de confiar nele e de viver o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas, tudo é diferente. E muitas vezes nós passamos por humilde, mas a última coisa que nós queremos fazer é aceitar aquilo que Ele tem como direção para as nossas vidas. Por quê? Porque estamos vivendo uma falsa humildade. Porque de fato a casca é de humildade, mas por dentro muitas vezes nós somos soberbos. E quando nós somos soberbos, essa graça ela se afasta. Esse favor da parte de Deus, ele se afasta. Não como um castigo, mas porque não tem como se relacionar. Estão entendendo? Então eu preciso entender algo. Não adianta eu falar, eu confio. Eu preciso viver, eu confio. E o legal é que quando eu olho, sabe, para a carta de Tiago, quando eu começo a entender essa carta, eu até digo assim: rapaz, Tiago, se for nos dias atuais, ele seria um grande empreendedor. E Tiago, se fosse nos dias atuais, ele seria um grande CEO para uma empresa. Por quê? Porque é provável que Tiago ia virar para os seus liderados e ia dizer assim: não me fale sobre realizações, mostre-as. Para com teu discurso, viva. É provável que se Tiago fosse um CEO de uma grande empresa, ele ia, sabe, parar e falar assim: quanto mais você faz, menos você precisa falar. E essa é uma realidade. Quanto mais você produz, menos você vai precisar falar. Esses dias uma pessoa, um amigo de infância, ele sempre se relacionou comigo, né? Mas ele nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa dele. Nós estudamos juntos, sempre a gente nos falou. Ele viu o meu crescimento, eu vi o avanço na vida dele. E nos últimos anos, né, nós reatamos essa amizade, porque o tempo e a distância, né, nos deixou cada um para o seu lado. E eu fui entrando numa barbearia uns 3, 4 anos atrás e me encontrei com ele. E eu nem sei se ele é contemporâneo também de Neto, o Kleber. Ele foi até lá na igreja, lá, né? No mesmo tempo, né? Nós estudamos junto. E o Kleber, e de repente a gente se encontra, né? Ele de vez em quando tem aparecido lá na Zona Norte. E a gente se encontrou, e de repente ele começou a ver alguns detalhes. Ele pegou, virou e falou assim: cara, como você consegue fazer essas coisas? Eu falei: o que para mim é tão normal, é tão comum, eu não estou fazendo nada demais. Por quê? Porque a forma dele ver o mundo é uma forma diferente. Ele está se encontrando com Cristo. Eu digo que, né, ele é um amigo do Evangelho, que eu sei que Deus vai, ele será ganho para o Senhor. Mas de repente, do nada, ele começou a andar com o meu ciclo de relacionamento dos meus filhos. E ele começou a ver que a vida daquelas pessoas foram transformadas, que Deus transformou. E simplesmente eu fui o através, né, em algumas situações. E assim ele se assustou. Ele falou: cara, eu te conheço há muito tempo, mas hoje Deus colocou algo no meu coração. Eu quero ser igual a você. Eu quero ser um cooperador. E eu quero fazer coisas que você faz, que ninguém vê. Eu falei: beleza, ótimo. É isso aí, que ninguém vê, que a gente não precisa ficar falando o que faz. Mas daí ele descobriu umas coisas por acaso. E às vezes por testemunho mesmo de vocês. Mas é isso, sabe, que o apóstolo Paulo, ele quer ativar na vida das pessoas. Sabe, Deus não vai te dar algo para você ser soberbo. Eu tenho condição, então agora vai ser assim, assim, assado. Não, meu irmão. O nosso papel é cada vez estar aberto, ser humilde ao ponto de
coração está aberto para novos ensinamentos e os novos direcionamentos a qual Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas o problema é que muitas vezes nós passamos uma falsa humildade, onde as pessoas viram, fulano é tão humilde, mas no momento de pressão, ele é um burro brabo sem ferradura. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. E quando eu me deparo com essa carta, eu observo, sabe, Tiago fortalecendo valores fundamentais para as nossas vidas. E eu ainda observo, sabe, o quanto é importante a gente se entregar debaixo de uma submissão verdadeira para viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, através da sua direção, através da sua vontade e através de uma relação de confiança. Porque eu posso ser bem sincero, muitas vezes nós estamos aqui, mas a última coisa que nós fazemos é confiar nele. E não me peça para provar isso, porque corre o risco de você ser desmascarado. Tô brincando, tá? Mas é verdade, gente. É verdade. Sabe, nós vivemos um relacionamento que da boca para fora nós falamos que confiamos, mas no primeiro arroxo nós nos apressamos a murmurar, a reclamar, a maldizer. Eu estou olhando para a cara de vocês e vocês estão assim meio assustados. É porque isso acontece comigo, vocês não vivem assim, né? Só acontecia comigo isso, né? Vocês não, né? Pastor, e por que isso acontece? Porque nós somos humanos demais. Isso acontece porque nós vivemos, sabe, numa naturalidade. Nós vivemos aonde muitas vezes os milagres que Deus está fazendo, por mais simples que seja, nós elevamos para uma naturalidade e falamos que isso é coincidência. Nós fugimos de uma dependência. Quando desafiamos e falamos algo, não, pastor, está tudo bem, para mim não dá certo, eu não vou porque eu não tenho condição, eu não posso, o chefe não vai me dar a folga. Nós arranjamos milhares de desculpas, mas nunca nós nos submetemos a Deus ao ponto de falar assim: Senhor, eu recebi um convite, Senhor, há uma oportunidade ali na frente. Eu sei que na minha capacidade, eu sei que pela minha conta bancária, eu sei que a minha realidade de trabalho, eu sei que pelo meu tempo eu não consigo, mas eu me submeto à tua vontade e realiza o teu querer na minha vida. Nós estamos prontos para dizer: não podemos, não queremos, não vamos fazer isso, aquilo, e enrolamos com muitas conversas, mas nunca nos prostramos e falamos: Senhor, se é da tua vontade, se manifesta, faz o teu milagre. A pastora, ela tem uma história: nem que venha na boca da vaca voando. Eu nunca vi uma vaca voar, mas se for para Deus realizar, vai acontecer. Vai vir, vai se manifestar. O problema é que, como nós somos muito natural, nós vivemos uma falsa humildade, aonde aqui eu creio, pastor, ora por mim, pastora, não sei quem, líder, tal, e quando nós passamos pela porta, a espiritualidade saiu e a falsa humildade entrou. Ele disse: vou ter que fazer alguma coisa.
Eu acho que eu vou ter que pegar emprestado com a agiota. Você consegue entender que a Bíblia manda você se submeter a Deus e você se submete a um agiota? Você consegue entender que a Bíblia manda você depender de Deus e você fica dependendo dos teus pais, de um amigo, de XYZ? Sabe, a Bíblia fala que você deve se submeter a Ele, se prostrar, se humilhar, que você será alcançado por essa graça, ou seja, você será alcançado por esse favor. Mas você, pelo contrário, você fala: deixa eu olhar aqui na minha agenda, no meu hall de amizade, quem poderia ser meu supridor, quem poderia me emprestar, quem poderia fazer esse favor, quem poderia conseguir, sabe, esse exame, quem é a pessoa que é bem relacionada na área da saúde, que poderia, sabe, dar uma canetada aqui e conseguir me colocar na frente. Deixa eu dizer algo a você: isso é falsa humildade, isso, sabe, é soberba, isso você não está se submetendo a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode, sabe, usar o favor de uma pessoa que você tem um relacionamento, mas você vai falar com alguém na dependência dele, sabendo que você depende dele e que ele vai se manifestar em seu favor, porque você é um filho amado, alcançado e comprado com um alto preço. Você precisa entender isso. Vocês estão comigo mesmo? Eu continuo ou eu fico aqui? Olha, já 11h45. Também, né? Hoje foi pensa, né? Então entendemos nesse tópico que a humildade, ela vai nos levar a um ambiente de submissão e dependência dele. Um ambiente onde a graça é derramada, o seu favor é derramado sobre as nossas vidas. Amém? E que a nossa vontade é cumprir aquilo que Ele tem como direção para as nossas vidas. Amém? 1 Pedro capítulo 5, no verso 6 ao 7, diz assim: portanto, humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É lindo esse versículo, né? Chega a arrepiar. Mas se você parar um pouquinho e começar a ver: portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte em tempo devido, ou tempo oportuno, depende da versão. E na segunda parte diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Eu pergunto: lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, você está vivendo isso? Ou você se agarrou com essa ansiedade, e essa ansiedade é um só com você? Você lançou a ansiedade sobre Ele, ou você está ali aliançado como fosse um casamento com a ansiedade, e você anda ansioso por todas as coisas? Sabe, a Bíblia diz que não andeis ansioso por coisa alguma, mas você faz muito ao contrário, você anda ansioso por todas as coisas. O que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, né? Não é assim? Será que uma pessoa que anda ansioso, será que uma pessoa que anda preocupado, se uma pessoa, sabe, que anda preocupado com o teu suprimento, essa pessoa aprendeu a se submeter e a depender de Deus? Será que essa pessoa de fato consegue entender que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário? Sabe que de fato, sabe, Ele disse: ei, lança sobre mim. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor está falando isso que você não está passando o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, eu sei de uma coisa: se você entender essas verdades contidas na palavra, e ela deixar de ser logos, e ela passar a ser rema na sua vida, sabe, se ela encontrar o bom solo do seu coração, você vai ter uma vida extremamente transformada. Amém? E a passagem aos Filipenses, ela vai deixar de ser uma linda passagem
para os falsos humildes, uma utopia. E vai passar a ser uma realidade na sua vida. Há uns 20 dias atrás, eu entrei no meu escritório e falei: Senhor, o Senhor me deu essa empresa. E a gente tem uns acertos a fazer. O Senhor não me chamou para pagar a conta atrasada. O Senhor não me chamou para ser cobrado pelos fornecedores. E de fato, se essas coisas estão acontecendo, não somente o meu nome será envergonhado, mas o seu também. Porque eu já contei para todo mundo que foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Todo mundo sabe. Pensa num cara que é fofoqueiro nesse sentido. Já disse, foi o Senhor que me deu. Se tem BO, não é só meu. Vai ficar ruim para nós dois. E como um piscar dos olhos, a pastora recebe uma mensagem. Não, recebe uma ligação, foi uma mensagem. Quero sentar com vocês. E quanto vocês precisam? Do piscar dos olhos, um terreno que eu paguei 120 mil reais em 2021 foi vendido por 653 mil. Se eu tivesse 200 hoje eu não tinha coragem de pagar nele. Que o meu amigo não veja, né? Mas deixa eu dizer algo, ele pagou e ele está muito satisfeito. Porque ele era um investidor e esse fazia parte de 13 lotes, a qual ele era dono dos demais. Ele comprou, né? E como eu sabia, eu falei: vai pagar o que eu quero. O que eu estou dizendo a você? Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que Deus, Ele escuta o seu clamor. Ele só espera que você, como um homem humilde, você se coloque debaixo da sua poderosa mão. Você entenda que a tua dependência é dele. Quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar para o favor, para a graça de Deus como uma fonte de força. Como assim, pastor? Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 12, verso 9, que você vai entender que a graça deles é uma fonte de força para mim e para você. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa dependência nele, encontramos a graça de Deus como uma fortaleza para as nossas vidas. Sabe, Paulo, ele estava em sua vulnerabilidade, ouviu o Senhor, e aí em 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, Senhor, o teu favor ao meu respeito basta, porque em meio à fraqueza, sabe, eu vou ser aperfeiçoado. Por quê? Porque a minha dependência é da tua graça, é do teu favor ao meu respeito, daquilo que o Senhor tem para mim. Então eu me coloco debaixo dessa graça, eu me coloco debaixo do seu favor, e eu quero viver essas coisas. E eu sei que no meio da minha fraqueza eu vou me fortalecer. Em meio à minha fraqueza eu tenho perfeita condição de ser aperfeiçoado. Deixa eu dizer algo a você. A gente era para ser tudo doido no meio da rua, nos nossos trabalhos. Eu estou encarando assim, quando vem uma dificuldade eu começo a rir.
Por quê? Porque quando a dificuldade ela aparece na tua frente, sabe, é uma oportunidade para um milagre de Deus se manifestar na tua vida. Então, quando vem algo, uma pressão, quando chega algo, opa, que massa, olha a grande oportunidade que Deus está me dando. Sabe como é que eu estou chamando agora as dificuldades? Eu estou chamando de test drive. Olha, Deus querendo fazer um test drive. Bora. E vamos curtir isso. Gente, a vida ela pode ser leve se você conseguir entender e se colocar debaixo dessa poderosa mão, de forma humilde. Você vai ver que a sua dependência não será de homens dessa terra. Que você fixe isso aqui. Com isso nós devemos entender que as nossas limitações não devem ser obstáculo, mas uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Você consegue entender isso? Eu estou dizendo, a humildade nos posiciona, nos coloca em uma posição para receber a graça transformadora. Mas o soberbo, ele não tem como provar isso. Mateus 23:12. Outro tópico da humildade e o amor ao próximo. Mateus 23:12 diz assim: pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a todo que a si mesmo ser humilhado será exaltado. Aqui mostra que a humildade ela é essencial, não somente para o relacionamento com Deus, mas também para com o próximo. Quer outro versículo? Romanos 12:10 diz: amém. Amem uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. E aqui a gente vê uma postura de humildade, não apenas uma postura diante de Deus, mas também em uma maneira de relacionar-se com os nossos irmãos, em um amor fraterno, que é o reflexo da humildade que Deus deseja que tenha em cada um de nós. Se nós entendermos isso, nós vamos chegar a uma conclusão que Tiago 4:6 é uma passagem que desafia a cada um de nós a viver uma vida humilde e dependente de Deus, e com isso nós possamos se submeter a Ele, não de palavras. Para de prometer, para de falar e começa a viver. Para de tentar prestar contas para com o próximo, começa a cooperar. Por quê? Porque o teu muito falar não vai dizer nada a teu respeito, mas a tua atitude vai fazer toda a diferença. Porque o teu discurso pode chamar a atenção de uma pessoa, sabe? Mas a tua vida pode arrastar multidões. Eu não sei se você consegue entender isso. Todos conhecem Dani aqui? Conhece, não é? Da onde? De um domingo pela manhã, de uma open house, de abrir a porta, de servir a mesa, de fazer o papel de diácono, não é verdade? Todos nos conhecem Marco aqui? Sim, está chegando agora, parece gente boa, só vive sorrindo, né? Não é verdade? Não é esse relatório que nós temos deles, não é? Concordam comigo? Aí eu digo, vai lá no Wish, é isso? Vai lá no Wish,
e pergunta quem é Dani. Vai no Carrefour e pergunta quem é Marcos. Aí você vai ver o relatório. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o discurso que estamos vivendo aqui não vai afetar muita gente, mas a vida, a nossa vida em Deus, que vivemos 24 horas, pode arrastar pessoas, pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu não sei se você consegue entender isso. Isso eu não estou dizendo que você tem que ser bonzinha, você tem que esconder quem chegou fora do horário, você tem que ir lá cobrir o cabo que faltou, entendeu? Você não tem que botar o dedo dele lá na digital. Não sei, não é isso que eu estou dizendo. Para todo mundo ser legal, sabe? Para você ser querido por todos, não é isso. Eu digo em relação à postura de uma pessoa justa, de uma pessoa correta, entendeu? Aquele que anda errado não vai gostar. E você não precisa da aprovação também dessas pessoas, ok? Se essas pessoas estão te aprovando, tem uma coisa errada. Mas o que eu quero dizer é que quando as pessoas olharem para você, elas começarem a ver frutos de Cristo na sua vida, elas vão perceber que o Cristo que habita dentro de você tem, sabe, se manifestado. Você tem liberado o Cristo nesses ambientes. Esse é o ponto. Este é o ponto. E é o verdadeiro evangelho que eu preciso viver e você precisa viver. Porque de outra forma, o fato de ter um cargo de liderança e você é cheio de si, Deus resiste ao soberbo. E você está perdendo o teu tempo. Porque você não encontra graça diante de Deus e nem diante dos homens. Você consegue entender? Eu tenho um apartamento aí, não? Oi? 12 horas. Já dizia o apóstolo Zé Lezinho, quando a mulher manda parar, pare. Tô brincando, amor. Eu já ia parar. E quem me conhece, né, sabe como é que eu sou. Quem não conhece, né? Tem um casal ali, conhece pouco, entendeu? Mas fique tranquilo, Deus faz. Dentro das minhas loucuras, Deus faz. Eu queria que você ficasse de pé. Não para ir no banheiro. Aqui foi logo 5 pessoas que se levantou assim, né? Virando para os lados. Eu fiquei logo aperreado, vou ficar sem ninguém. É o louvor, né? Tá certo. Acho que essa hora é a hora de trancar os banheiros, entendeu? Botar uma tela ali, banheiro, entendeu? Ocupado. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Mas eu sei de algo. A graça do Senhor é suficiente na sua vida. O favor de Deus, ele é suficiente na sua vida. E entender que nós precisamos ser humildes
sabe, se humilhar, se prostrar diante da sua poderosa mão é extremamente necessário. Nós somos uma igreja que de fato queimamos, os nossos corações queimam por Jesus. Mas esse coração que queima por Jesus, ele precisa liberar um Cristo que habita dentro de nós. Sabe, ele se revele, ele seja liberado a alcançar outras pessoas. Eu vejo Deus ele mudando uma temporada em nossas vidas. Eu vejo, sabe, uma nova estação nascendo e florescendo. Eu vejo, sabe, os frutos dessa nova estação. Sabe, eu vejo vocês como árvores plantadas junto ao ribeiro. Está chegando a estação. E além de vocês serem frondosos, vocês estão cheios de frutos. Esses frutos, eles precisam ser retidos no florescer. Quando uma árvore ela floresce em frutos, há um percentual de frutos que eles não vingam e eles caem. Quando essas árvores elas estão fracas, elas não têm um alimento sólido necessário, elas, sabem, elas não vingam muitos frutos e muitas vezes elas ficam com poucos frutos. Mas eu olho para vocês, eu vejo, sabe, essas árvores floridas. E são mensagens como essa, que encontrando o bom solo do nosso coração, vai nos nutrir para a produção de muitos frutos. Deixa eu dizer algo a você. Que essa palavra ela encontre o bom solo do seu coração, mas que ela possa reverberar durante toda a semana. Que amanhã, ao chegar do teu trabalho, o Cristo que habita dentro de você, ele possa ser liberado para alcançar outras pessoas. Que o ensinamento sobre humildade e dependência ele possa florescer na tua vida, para que você encontre graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, eu vou orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, cada vida presente aqui, Pai, nessa assembleia, nessa reunião. Senhor, Pai, eu sei que o Senhor falou com eles de várias maneiras, que essas palavras que foram liberadas essa manhã, Pai, encontraram o bom solo do coração deles. Mas eu venho, Pai, requerer o fruto. Senhor, que haja uma nutrição sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Que haja transformação de vida. Que as suas vidas, Pai, sabe, jamais sejam as mesmas. Se existe algo fora do lugar, Pai, o Senhor